gente. Pastor Dr. Luiz de Matos gravando agora o vídeo de número 26 do nosso seminário 10 requisitos necessários se alguém quiser ir para o céu. Ainda estamos no quarto requisito e estamos falando sobre o novo nascimento. Encerramos o nosso vídeo anterior ensinando sobre os acontecimentos que envolvem a nossa alma quando entregamos nossa vida nas mãos de Jesus. Ok? Dissemos então que ao entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, recebendo-o como nosso único e suficiente Salvador, recebendo-o como Senhor das nossas vidas, a primeira coisa que Ele faz é lavar a nossa alma dos nossos pecados. É purificar a nossa alma dos nossos pecados. É lavar a nossa alma das nossas culpas. Ok? A seguir desse banho no sangue carmesim, o Espírito Santo de Deus inicia um processo de santificação junto à nossa vida, à nossa mente, nosso coração, santificando, portanto, a nossa alma. Uma vez lavados, limpos, uma vez santificados, então nós somos justificados na presença de Deus pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Meus amados, quando nós surgimos na presença de Deus, quando nós adentramos a presença de Deus, nós nascemos para o reino de Deus, para o reino da luz. Nós nascemos novamente. Nós passamos pelo novo nascimento. Amados, nós nascemos para Deus e passamos daquela situação de ímpio, de mundano, de imundo, para uma outra posição que a Bíblia chama de justos, para uma outra posição em que passamos a fazer parte daqueles que foram lavados e justificados pelo sangue de Jesus. Meus amados, após esse novo nascimento, após nascermos de novo, agora para o reino de Deus, nós passamos a viver em novidade de vida dentro de um relacionamento com Deus. Vamos ver Romanos capítulo 6, verso 4, onde diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então nós passamos a vivermos em novidade de vida já imediatamente em função de sermos uma nova criatura, porque acabamos de nascer de novo. Amado, Jesus nos ensina sobre o novo nascimento quando ele é procurado naquela noite por Nicodemos, príncipe dos judeus, e registra João no capítulo 3, no versículo 3 em diante. É aqui nessa passagem bíblica que nós temos os ensinos sobre o novo nascimento. Diz Jesus e registra João, capítulo 3, verso 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus amados, precisamos entender que quem não nasce de novo não existe no reino de Deus. E é uma consequência de não existir, não poder vê-lo. Ok? Ainda que de longe, porque tal indivíduo não existe. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, para que Ele se torne Senhor das nossas vidas,
Nós participamos de diversos fenômenos que ocorrem na dimensão espiritual, entre eles, nós nascemos para o reino de Deus. Nós nascemos no mundo espiritual, nós nascemos para Deus e, por essa razão, nós nos transformamos numa nova criatura e vocês vão ver quanta coisa vai ser decorrente desse início, desse processo. Amados, Paulo fala sobre a nova criatura em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Lá está escrito assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Meu amado, é importante entender o texto, extrair a mensagem do texto. Paulo está dizendo, Paulo está esclarecendo uma condição importante, é se alguém está em Cristo, ok? Tem que estar em Cristo, tem que ter tido um novo nascimento, tem que ter passado pelas experiências da lavagem, da santificação e da justificação diante de Deus. Se o indivíduo passou por tudo isso e, portanto, está em Cristo, a partir do novo nascimento, ele se transforma numa nova criatura, num novo indivíduo, num novo ser. Novo no sentido de vida, no sentido de pretensões, no sentido de objetivos, no sentido de alvos, no sentido de caminhar aqui nesse mundo. As coisas velhas são passadas, porque a gente, quando vem do mundo, vem com uma bagagem terrível. A gente, quando vem do mundo, já disse, vem maltrapilho, fedido, mal cheiroso, com cara de mendigo, com cara de faminto, ok? Essas coisas ficam para trás. Aquele velho homem mentiroso, cheio de falcatruas, isso aí vai ficando para trás. Todo o mundanismo vai ficando para trás, ok? E diz-nos no versículo, tudo se faz novo, tá certo? É a situação de um indivíduo que continua na sua mesma rotina de vida aqui nesse mundo, continua com o mesmo corpo físico, continua com a mesma cara, mesmo nome, exercendo a mesma profissão, o mesmo trabalho, mas no interior, ali no âmago, no centro onde está a alma que representa cada um de nós, as coisas mudaram. As coisas mudaram. A aparência mudou, as condições mudaram, as novas normas vão entrar em ação, de modo que o indivíduo vai viver uma nova vida. Paulo fala novidade de vida, ok? Então é muito importante observar que é somente quem está em Cristo Jesus que traz o marco em sua vida do novo nascimento. Ok, amados? O novo nascimento, ele é decorrente da redenção da alma. O novo nascimento é decorrente da nossa atitude inicial de aberto o coração para Jesus, conhecê-lo como caminho através do Evangelho e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, rompendo, portanto, com o mundo, rompendo com as trevas, rompendo com o reino da maldade e caminhando para o reino de Deus, caminhando para o reino da luz, de modo a nascermos nesse novo reino, uma vez que só havíamos nascido no reino anterior. Ok? Amados, quando a gente vem para a maravilhosa luz, nós deixamos de ser trevas e passamos a fazer parte do povo de Deus, ok? Com o novo nascimento, nós nos tornamos cidadãos do céu e vamos formar um novo povo, vamos formar uma nova nação,
Esse novo povo, essa nova nação, chama-se Igreja do Senhor Jesus. Com o novo nascimento, amados, nós recebemos uma liberdade que só Jesus pode nos dar. Mas é com o novo nascimento, como nova criatura. João, no capítulo 8, verso 36, fala sobre essa liberdade. Lá está escrito assim: se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Portanto, amados, liberdade é só em Jesus. Aquela imagem, aquela situação, aquele chavão de que crente não pode fazer nada. Eu não vou ser crente porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O crente é que tem liberdade. Só que Paulo nos ensina que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, dentro de um espírito de uma nova vida, de um novo nascimento, nós somos livres, mas procuramos zelar pela nossa santidade. Procuramos zelar pela nossa nova cidadania, procuramos zelar pela nova sociedade que nós passamos a constituir, que é a igreja. Com a experiência do novo nascimento, nós passamos a ser propriedades de Deus. Isso é outra coisa muito interessante. O novo nascimento nos conduz a sermos propriedades de Deus. Porque nós nascemos para Deus. Nós nascemos para o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos? Olha quanta coisa maravilhosa tem esse versículo, gente. Primeiro, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Foi por isso que ele santificou. Foi por isso que ele mudou as nossas condições após sermos lavados no sangue de Jesus. Ok? Ele passa a habitar em nós. Esse corpo físico aqui passa a ser o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. E o versículo encerra seus esclarecimentos e ensinos dizendo: não somos mais de nós mesmos. Nós temos um Senhor que é o nosso dono. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós nos doamos para Ele. Ora, se você entrega alguma coisa para mim, ela é minha, tá certo? Então você entregou sua vida para Jesus, sua vida passa a pertencer a Jesus. Com a experiência do novo nascimento, nós somos também libertos do maligno. 1 João 5,19, ele escreve assim: sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Olha que coisa interessante, olha que revelação. Nós somos de Deus. Nós, a igreja, nós que nascemos de novo, nós que pertencemos ao reino. Todo o resto está no maligno. É assim, amado, ou você está no reino da luz ou você está no reino das trevas. É assim, meu amado, ou você entrega sua vida para Jesus e Jesus é o Senhor da sua vida, ou o outro vai ser Senhor da sua vida. Ok? Somos súditos no reino da luz, enquanto os demais são súditos no reino das trevas. Olha, mesmo que você não entenda essas coisas, mesmo que não suba ao seu entendimento estas coisas, a grande verdade nua e crua é que ou servimos a Deus ou servimos a Satanás. E ninguém pode servir aos dois senhores. Você tem que fazer uma opção. É o reino da luz
ou é o reino das trevas? É o mundão ou é a igreja? Ok? Mundo com igreja são incompatíveis. Tá certo? Vamos lá? Com a experiência do novo nascimento, nós passamos da morte para a vida. Isso é maravilhoso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus nos salvou. Jesus nos redimiu. Então nós passamos da morte para a vida através do novo nascimento. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que a raiz da mudança, o âmago da mudança está em ouvir a palavra. Ou seja, a pregação do Evangelho. Ok? É o Evangelho que tipifica, concentra, representa o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E o versículo termina dizendo, passou da morte para a vida. Ok, amados? Maravilha. Estamos trabalhando nesse seminário tão maravilhoso. Seminário que fala da salvação. Seminário que fala da redenção. Seminário que fala do retorno para a comunhão com Deus. E eu pergunto para vocês, quem que não precisa disso? Ok, amados? Então, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, divulgue esse canal, divulgue esses estudos, divulgue esses ensinamentos. E olha, divulgue para os crentes, viu? Divulgue para os irmãos. Divulgue também para os incrédulos, mas divulgue para os crentes. Tem muito crente precisando aprender um pouco mais. Tem muito crente que está sendo crente profissionalizante. Indo na igreja por rotina. Tanto é que alguns deles diz que não vai mais à igreja por causa do pastor, por causa do presbítero, por causa do porteiro. Como se esses indivíduos tivessem morrido na cruz do Calvário por ele. Meus amados, esse canal nos ensina a sermos crentes, salvos, remidos, cidadãos dos céus. E de modos que vai nos ajudando a chegarmos no céu, na eternidade com Deus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Mas quem ganha com isso é vocês. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz. Podemos dizer amém, amados? Amém. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor.